Eu sinto que há uma revolução no conceito de autoridade, esvaziamento do conceito tradicional de autoridade em si, falou, está falado porque é pai ou professor, para uma noção já referida pela Rose como autoridade conquistada. A autoridade está sob ataque, mas é preciso dizer que os pais são a liderança, no sentido de indicarem algumas coisas que são inegociáveis, outras coisas que podem ser negociadas e outras que podem ser decididas sozinhas pelos filhos. Pais que não querem exercer a autoridade têm muita culpa com os filhos e querem deixar, mediante uma certa tradição de nada fazer, que conquistem mais o amor. E como professor eu queria enfatizar que eu acho que os jovens querem limites, querem autoridade, querem alguém com segurança, não querem esta anarquia absoluta, eles querem alguém que se importe com eles, a ponto inclusive de poder brigar com eles, a ponto inclusive de estabelecer um limite claro para algumas coisas. Há questões sobre as quais nós temos que ser absolutamente intolerantes, por exemplo, questão de drogas. E ao discutir o tema, absolutamente abertos à discussão, mas não deixar, você experimenta cocaína se você quiser, você que decide. Não, é fatal, é ruim, destrói uma pessoa, então não é um caso para ser discutido. Não o uso, mas é para ser discutido por quê? É para ser discutido a base disso. E por que tais questões são inegociáveis. E há coisas como as roupas dos filhos e outras questões menores que dizem respeito a uma decisão deles, cada vez mais deles, sobre as quais minha interferência é pequena. E há coisas que nós temos que discutir, porque eu não posso fazer uma tatuagem antes dos 18. Primeiro, porque há restrições legais. Segundo, que é uma decisão definitiva, feita por alguém que ainda não é definitivo, nem tem maturidade para isso. E assim nós vamos discutindo, mas sem abrir mão de que professor, pai, esse tipo de liderança é a liderança em vários sentidos, desde o financeiro até o político. Então não abrir mão deste papel, porque educar é também estar preparado para brigar e para estabelecer limites, para formar um ser humano, inclusive naquilo que não é tão agradável para que ele escute. Pois não. Eu penso também que a questão dos limites, como o Leandro falou, além de passar segurança para o aluno, passa indiretamente uma seguinte frase para ele: eu me importo contigo, eu quero te cuidar. No momento que ele pode fazer tudo, a hora que quer, quando quer, gastar o que quiser, a imagem que passa para ele, se não, meu pai ou minha mãe não se importam comigo. Parece num primeiro plano que isso é muito bom, mas a gente sabe das consequências que isso traz futuramente. E como o Leandro falou, tem coisas inegociáveis, como na sala de aula. São coisas inegociáveis, nós não estamos ali para apanhar de colegas, para brigar, para debochar. Então tem coisas que têm que ser trabalhadas, e não é não. Regras claras, regras definidas, né? Talvez com o grupo, algumas sem negociação, mas não é não. E sustentar esse não. Se o pai diz não, porque dizer não é fácil. Ah, mas eles vão atrás. Ai, pai, mas isso, mas mãe, não. E aí, tá, só hoje. Se disse não, ou então pensa bem antes de dizer, porque senão eles sabem que a corda é fraca e acabam sempre tentando. E eles jogam com os pais, assim como jogam com os professores, testando o poder de cada um. Seria justo ou correto dizer que nós precisamos de alguma forma termos, quem sabe, até um certo pacto social entre adultos, as famílias, as escolas, para que de fato esse não, esses limites sejam de comum acordo e que a gente consiga em conjunto manter esses limites, porque às vezes a gente tem a impressão que ou na escola é dito não e na família é dito sim, ou aquele limite ele vai só até um certo ponto. A sociedade não está de uma certa forma muito frouxa nesses limites? O que eu acho que os limites têm que ser claros, eles têm que ser ditos sob suas bases, o que sustenta uma posição, por que é que esse limite existe, jamais autoridade pela autoridade. E acho que nós vivemos um mundo de fragmentação, de dissolução da ideia de limite, o que é um problema.
E este problema tem dado muito resultado negativo. A dificuldade da convivência em grupo, a dificuldade de vida social. Então, eu acredito que depois de um longo período autoritário, ficamos numa experiência mais anárquica, no sentido negativo da palavra, e hoje estamos resgatando a seguinte ideia: liberdade existe, até onde vai a liberdade do outro, espaço tem que ser negociado, vida social é uma vida que implica convivência com a divergência e com o conflito. E por isso que hoje acho que é uma defesa e um resgate da ideia de autoridade. Professora Rose, na sua experiência na escola, como você acha que o professor hoje, a professora se sente em relação a essa autoridade? O professor se sente amparado pela sociedade nessa função também de autoridade dentro da escola? Não seria também algo que nós precisamos ajudar? Essa pergunta sim é bastante ampla, porque existem famílias que são bastante cooperativas, são parceiras da escola e até entende que o filho burlou alguma regra ou que precisa de uma outra estratégia para continuar no convívio saudável. Mas há outras famílias que começam a buscar justificativas fora da escola ou fora, porque ele nasceu prematuro, a mãe não sei o que, o pai saiu. Então, a desculpa é sempre no outro para não ver o real problema que está ali. E o problema da autoridade é sério, o problema do limite é sério. Isso deve ser discutido, deve ser conversado. E é difícil para nós, professores, hoje, as turmas são grandes, né? A gente precisa dar aula, precisa conquistar esses alunos, precisa ter qualidade nessa educação. E a autoridade entra aí junto. Essa autoridade que eu falo, a autoridade conquistada. Isso passa segurança para o aluno, ele se sente melhor e mais participativo também. Nós temos um tema muito interessante que vocês estão trazendo para nós. Eu gostaria de convidar para que vocês dessem para nós algumas pistas em relação a essa questão da resolução de conflitos ou a mediação de conflitos agora, voltando um pouquinho para o início da nossa conversa. Em casa, aquele professor, aquela professora então que está ali mediante uma situação de conflito. Quais seriam alguns passos, algumas coisas que a pessoa, esse adulto que precisa, como vocês disseram, assumir a sua posição, o que ajudaria essa pessoa no momento do conflito para encaminhá-lo de uma forma saudável? Eu acho, sendo muito sintético, que a primeira virtude é paciência. Paciência para cultivar lentamente coisas. Usando uma metáfora que eu usei no encontro, Rubem Alves nos lembra que nós plantamos carvalhos e não eucaliptos ou bambus. Nós mal vemos o crescimento do que fazemos. Então, paciência é a primeira questão. E a segunda é entender que lidamos com pessoas em formação. Que se fossem pessoas formadas, em qualquer sentido da palavra, não haveria este problema. Logo, é difícil e é lento. Paciência e paciência histórica para ver uma pessoa formar valores, formar sistemas e responder positivamente a essas questões. E se hoje eu me considero, ou quem me vê se considera uma pessoa equilibrada, aparentemente pontual, etc., porque isto foi formado dentro de nós. Alguém teve paciência para fazer isso. Além daquilo que o Leandro falou, eu também acredito que nós precisamos ensinar aos filhos, aos alunos, a questão da sensibilidade. Ele colocar-se no lugar do outro, ele se comover com o problema do outro. Falta hoje para nós esse ensinamento, eles veem muito o seu lado, o seu mundo, e esquece que à sua volta, às vezes, tem outras coisas bem mais graves e bem mais comprometedoras. Então, além do que o Leandro falou, paciência, né, de ensinar, eles precisam ser ensinados a ser solidários, a ser educados, a ser cooperativos. Como eu falei no encontro, a olhar nos olhos, coisa que essa geração é difícil, porque estão sempre com os olhos na tecnologia. Isso precisa ser ensinado. E com paciência, sensibilidade e eles se comovendo, acho que as coisas podem funcionar melhor. Nós estamos chegando na parte mais final da nossa conversa aqui. O que vocês diriam, percebem que
nessa área seriam talvez alguma tendência no nosso Brasil? O que vocês estão vendo de grandes desafios nessa área para nós? Já colocaram muitas coisas importantes. Vocês estão esperançosos? Vocês acham que estamos avançando? Estamos aprendendo a lidar com os conflitos? Temos muito a andar ainda em nosso Brasil? O que vocês ainda poderiam nos dizer? Como eu disse no início, conflitos são inerentes, quer dizer, não teremos uma etapa, independente de qual for, em que não há conflitos. Países de alto desenvolvimento social, por exemplo, Japão, por exemplo, Suécia, têm altos índices de suicídio, o que demonstra que resoluções de problemas materiais e sociais não são a única questão humana. Eu acho que nós fizemos grandes avanços em questões sociais, como, por exemplo, mortalidade infantil, que caiu muito no Brasil, e ainda temos diante de nós um grande desafio, que é a educação, que não avançou como seria desejado, e questões de valores sobre ética pública, que precisam ser trabalhados. O Brasil começa a resolver problemas estruturais econômicos, em vários sentidos, mas ainda tem diante de si um problema estrutural moral, em termos de valores de escola e valores éticos em particular. Eu acredito que o professor é bem aquela frase: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então há esperança sim de que as coisas melhorem, mas com muito trabalho ao longo do tempo, com esta paciência histórica, mas não é uma coisa para agora. Mas existe muitas pessoas trabalhando, refletindo, participando de cursos, vendo aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, se reavaliando, avaliando a sua prática, que é muito importante, e tendo também, em alguns momentos, a humildade de se reconhecer incapaz de, naquele momento, ajudar como deveria e buscar ajuda, pedir ajuda, né, ser parceiro de alguém. Muito bem, nós queremos agradecer muito o tempo que vocês deram de presente para o nosso programa Castelo Forte. Obrigado também pela vinda aqui a Lajeado. Desejamos a vocês um bom retorno também aos seus lares, seus locais de trabalho. E então agradecemos, professora Rose Carnal, muito obrigado pela presença. Professor Leandro Carnal, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, pastor.